Então, esse é um evento coorganizado pela Rethink, pela Chinovation e o InovaBra, o Centro de Inovação do Bradesco. E é muita honra ter esses dois convidados, esses dois mestres que já vêm desenvolvendo o negócio e aproximando. Acho que quando eu estava pensando um pouco sobre como a gente conseguiu montar esse painel, foi muito interessante, porque dá para perceber que é praticamente uma missão de vida para esses dois, né? Mais do que simplesmente ser negócio, mais do que simplesmente ser uma fase. Eles estão tanto tempo inseridos nessa relação e ajudando cada um a seu modo a construir, que dá para perceber que é uma missão de vida. Então, o que dá mais significado ainda do que a gente está vivendo e o que eles vão falar hoje. Então, com muita honra, de novo, quero pedir que os nossos convidados de hoje se apresentem, daqui a pouco a gente já vai entrar nessa conversa. Vocês estão na tela dessa nossa live, do lado tem uma parte do chat. Eu quero pedir, quem tiver perguntas, coloquem lá, e de acordo com o momento, ou no finalzinho, 15 minutos antes de acabar, a gente vai abrir para as perguntas, então vocês podem ir mandando ao longo da conversa, ou deixar no finalzinho também, que a gente vai selecionando as perguntas para que nossos ilustres convidados possam nos responder, ou talvez, se não der tempo, que eu acredito que vai acontecer, para que também a gente possa manter essa conversa, porque, na verdade, não a gente está fazendo aqui uma live, mas, de fato, é um trabalho contínuo. Então, acredito que vocês consigam depois, e aí eu vou pedir para cada um dos nossos convidados também colocarem suas redes sociais, seus contatos, para que a gente possa manter essa nossa conversa de hoje, ok? Então, nosso tema são as oportunidades na relação Brasil-China, de uma forma bem ampla. Nossos convidados de hoje são o Dr. José Ricardo dos Santos Luz Júnior e o Dr. Thomas Law. Então, vou pedir para o Dr. Ricardo se apresentar primeiro e depois o Dr. Thomas também, e aí a gente começa com o nosso bate-papo de hoje, ok? Vamos lá, por favor. Olá, bom dia a todos, bom dia a todos que participam desse evento. Obrigado pelas palavras de inspiração, é muito bom estar com você de novo aqui, estar aqui com o meu colega de trabalho e amigo Dr. Thomas Law, do IBRA-China. Meu nome é José Ricardo, eu sou CEO do Lead China, faço parte aí de um grupo de pesquisa do GBRICS, na USP, da Comissão de Relações Internacionais da OAB, e sou membro aí da Frente Nacional Brasil-China, do Conselho Federal da OAB, em que, inclusive, o Dr. Thomas é o presidente. Eu estou muito à vontade hoje para conversar com vocês, até porque não é a primeira vez que eu chego aqui no InovaBra, para compartilhar um pouco de experiências, trocar algumas informações. Agradecer ao CEO do Chinovation, o Win, como moderador. Não sei se ele deveria ser moderador, eu acho que palestrante também, está junto aqui comigo e com o Thomas, e principalmente a Marina, né, a Marina Miranda, do Rethink Business, que foi a mentora e a idealizadora de todo esse projeto no qual hoje estamos participando. É uma alegria estar aqui e espero trocar muitas informações com aqueles que estão nos assistindo. Bom, obrigado, doutor. Eu gostaria também agora de convidar, então, o Dr. Thomas Law para se apresentar e para a gente dar início à nossa conversa de hoje. Bom dia, bom dia, Dr. José Ricardo, Marina. É uma grande satisfação poder estar aqui falando com vocês. E, na verdade, vocês são os grandes especialistas nessa matéria dessa relação Brasil-China, né? Eu acompanho o Dr. José Ricardo desde a minha primeira viagem, Missão FAP China, Dr. José, que você recepcionou os alunos na China. E eu estava lá com os meninos, com o professor Machado de Economia da FAP, e visitamos diversas empresas chinesas, a WEG, empresas brasileiras que estavam na China. Então, assim, para mim é um marco estar aqui hoje discutindo essas relações, e eu sei que você vai ser o novo coordenador aqui, São Paulo, Núcleo São Paulo da nossa OAB Relações Brasil-China, vai estar muito bem representado o nosso Estado, e a gente vai querer fazer isso em um trabalho nacional, porque a gente vê que o Brasil é um país muito grande, com dimensões enormes, com oportunidades diferenciadas em determinados lugares, e esse é o nosso objetivo,
é tentar potencializar tudo que o Brasil pode fazer com a China ou com outros países. Então, eu, na qualidade de presidente dessa coordenação nacional Brasil-China, da seccional Brasília, a ideia é realmente fazer os núcleos em diversos estados, estados como, por exemplo, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Fizemos um recente agora no Espírito Santo. Então, isso você vai ganhando muito mais representatividade e todos engajados nessa produção intelectual, nessa produção de aprimoramento dessas relações e também agora, ainda à frente do IBRA-China, que é um instituto sociocultural, que a gente tenta trazer também não só o aspecto comercial, mas o aspecto cultural, artístico. A gente tenta promover eventos de artes marciais, gastronomia. A gente quer dar um contexto dessa relação, que já é uma relação de grande parceiro comercial, mas também dá uma conotação de grande parceiro e de amizade, né? Porque uma cultura brasileira e a cultura chinesa, embora possam parecer bem distantes, diferentes, eu acho que tem muita coisa em comum. Legal. Eu vou pedir licença aos dois, porque eu tenho uma certa intimidade para chamá-los pelos primeiros nomes, ok? Até porque agora eu estou percebendo o quanto eu estou informal e cada um de vocês está super arrumado. Isso eu percebi todas as vezes que eu fui fazer reunião. Bom, pessoal, eu venho do mercado de tecnologia e internet, então esse é o meu dia a dia. Eu nem tenho mais gravata. Aliás, eu tenho em algum lugar. Então, vou pedir desculpas e licença aos dois para chamá-los pelos primeiros nomes, ok? Então, Thomas, já que você acabou comentando um pouquinho sobre o IBRA-China, nos fala um pouquinho sobre, nesse momento, no início da pandemia, desde o início até agora, como que foi o impacto direto ao IBRA-China, as suas atividades. Eu sei que a IBRA-China foi uma das principais organizações mais ativas nesse esclarecimento do que vem acontecendo, nessa conexão, um papel muito ativo. O que você sentiu? E aqui é interessante, eu até queria fazer um comentário. As pessoas, quando me perguntam o que aconteceu com a Chinovation, com o meu trabalho desde março, na verdade, para a gente é desde janeiro, né? Porque foi quando começou a pandemia e quando as coisas começaram lá na China e nos impactaram. Queria ouvir um pouco primeiro do Thomas. A gente, no começo do ano, já tinha um cronograma para fazer de missões para a China. Por exemplo, uma maior feira da China de Shenzhen. A prefeita já estava fechando já uma parceria para o IBRA-China ir para Shenzhen, na uma maior feira cultural que existe lá. Tudo programado, mas assim, de última hora tivemos que suspender essa viagem, tivemos que suspender a ida do Olodum para a China. O Olodum tem uma parceria com o nosso instituto de levar um pocket para a China, e eles iam tocar nessa feira junto com a prefeita de Shenzhen, que estava o ano retrasado no Rio de Janeiro conosco. Ia ser um mega evento, e a gente ia levar também empresários brasileiros do agrobusiness, um café gourmet, o açaí, produtos brasileiros que pudessem entrar no mercado chinês, por exemplo, um melão congelado. Então, tem muita coisa que a gente ia fazer e a gente acabou postergando a nossa viagem. Só que, ao mesmo tempo, a gente começou a perceber que estava vindo... abriu também para a gente falar sobre o observatório do coronavírus. Era uma coisa que a gente nunca tinha imaginado. E como estava tendo muito fake news nas mídias, redes sociais, WhatsApp, a gente entendeu por bem, junto com a Embaixada da China, trazer informações de órgãos oficiais da China. Por exemplo, o Xinhua, tem um instituto muito conceituado em Xangai, o Instituto de Xangai, que a gente começou também a utilizar o trabalho, a pesquisa dele sobre o coronavírus. A gente foi fazendo esse trabalho de passar uma informação correta,
E a gente fez isso ao longo do começo do ano, com o Observatório do Coronavírus. Depois surgiu também muitos ataques de racismo, xenofobia, e a gente fez o trabalho do canal de racismo não, canal de denúncias, e isso daí ajudou bastante. As pessoas tinham medo de falar, e no nosso canal começaram a falar, a explicar, então isso ajudou bastante. E aí, recentemente, agora eu fui convidado para integrar o comitê de crise do Congresso Nacional, junto com o deputado Evair, para realmente ajudar nessa parte humanitária que a gente está vivenciando hoje. Então, desde doações de cidades chinesas que estão chegando para estados que são irmãos, e aí eu vou dar um exemplo de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade irmã de Xiamen, e Xiamen doou equipamentos, máscaras N95 para a cidade, e isso está sendo muito legal, porque é uma parceria. Você percebe que a própria cidade chinesa, eles estão engajados em ajudar o Brasil. Então, eu acho que esse trabalho de mudar o foco em virtude dessas dificuldades também abriu um leque de abertura junto com todos os consulados do Brasil. Eu falo o consulado da China em São Paulo, a gente fala com o consulado do Rio de Janeiro, agora, recentemente, a gente vai fazer um webinar agora para falar da cooperação financeira, acho que semana que vem, terça-feira. Consulado de Recife, a cônsul-geral também me ligou, me parabenizando pelo trabalho que a gente está desenvolvendo, e a Embaixada da China também participou numa cerimônia online, acho que 2 semanas mais ou menos, inclusive do governo chinês doando equipamentos para o governo brasileiro. E quem participou foi a própria equipe do Mourão, doações para a Amazônia, doações para diversas cidades do Brasil. Então, eu acho que, se é para ser uma parceria de 2 países, é no momento bom e no momento ruim. Eu não vejo, se a China é o maior parceiro comercial do Brasil e não ajudar o Brasil, alguma coisa está errada. Perfeito, Thomas. Eu lembro claramente o que você comentou no início sobre quando começaram as fake news, as notícias, a gente até trocou mensagem sobre isso. Puxa, Thomas, acho que a gente, como dentro desse papel ativo na comunidade, a gente tem que ajudar a esclarecer. E o Thomas e eu, e um grupo de jovens chineses brasileiros, fazemos parte de um grupo de WhatsApp, e algumas dessas matérias começaram a circular, e eu lembro claramente o Thomas mandando para a gente aquela notificação dentro de um prédio comercial aqui em São Paulo, falando da segregação dos elevadores. E depois, certamente, todo esse trabalho que a Ibra China vem fazendo ajudou muito a amenizar, se não para eliminar, que acho que é difícil, porque é um trabalho de longo prazo, pelo menos para amenizar e para facilitar isso. E, Zé Ricardo, e do lado de vocês, tanto do LEAD quanto do escritório, e você tem várias outras iniciativas, como te impactou e como vocês atuaram nisso, nessa relação Brasil-China, nesse desempenho, nessa melhoria? Deixa eu te contar um pouquinho também. Nós tivemos também um impacto tremendo na operação, né? E aí eu falo dos 2 chapéus, né? O chapéu LEAD China, né? Que é uma plataforma de negócio que une empresariado brasileiro e chinês, e como gerente institucional do escritório de advocacia, né? O Braga Nascimento e Zilli Advogados. A demanda, ela foi alterada, né? E tivemos uma série de modificações na nossa programação e na nossa agenda. Eu morei 5 anos lá na China, né, de 2007 a 2012. Depois eu voltei à China a partir de 2012 para 2013, e todo ano eu vou e volto 3 a 5 vezes, né? Eu fico, em média, 2 a 3 meses lá. Minha última viagem foi em dezembro. Eu voltei lá no finalzinho de dezembro, antes do Natal, não se falava ainda de pandemia, né? Só a partir de janeiro que começou isso.
e tivemos aí uma missão que estávamos organizando que foi cancelada em fevereiro por conta disso tudo, né? Uma turma que iria a Dubai, e Dubai depois teria como destino final a China. Então, foi Dubai e Inglaterra, né? Então, foi alterada aí esse percurso, né? E toda aquela correria para organizar aí outras reuniões, eventos e contatos. Além desses cancelamentos de missões, né? Como o Dr. Thomas também passou por isso, nós tínhamos uma outra agora em maio organizada, a gente teve que se reinventar, né? Se reinventar porque o Lead China é uma plataforma que faz eventos, né? Também, né? Tem como uma das atividades é organizar eventos para os brasileiros e para os chineses, né? E esses eventos eles se tornaram online. Então, a gente deixou de ter eventos físicos e, além disso, nós começamos a investir muito no core business da plataforma, que é mesmo essa intermediação de negócios, né? Nós temos visto aí a pauta Brasil-China crescendo, né, exponencialmente. Se compararmos aí esses 45 anos, né, que foi no ano passado, de relação diplomática Brasil-China, em 2001, a relação Brasil-China era de 3,2 bilhões de dólares, né, e depois, em 2000, tanto em 2018 como em 2019, a cifra chegou a 100 bilhões. Então, a gente percebe que a China, ainda que tenha passado e sofrido por essa pandemia, ela é um parceiro, né, um parceiro estratégico global do Brasil, e muitas oportunidades estão sendo originadas, né? Nós temos aí, segunda-feira, em parceria com o China Trade Center, que é uma associada ao Lead China, a entrega de uma doação do governo de Shanxi de 25 mil máscaras, né, para o governo do estado de São Paulo. Então, a gente tem feito um trabalho de aproximação e de desenvolvimento dessas oportunidades em diversos setores, né? Mas o que chama muito a atenção é a questão das commodities, né? Porque a pauta de exportação brasileira basicamente se baseia em 4 pilares, que é o minério de ferro, soja, petróleo e celulose. Esses 4 pilares aí, eles mantêm a pauta de exportação do Brasil nos últimos anos entre 80% a 88%, né, com uma tendência de crescimento, por incrível que pareça, e não um investimento contrário. Então, os chineses continuam avidamente procurando oportunidades aqui no Brasil, né, e oportunidades não só na questão de ajudar o país, né, a China é um país que produz aí 90% de todos os antibióticos no mundo, 90% aí dos EPIs, equipamentos de proteção individual, 1/5 dos respiradores no mundo, mas além dessa parte de doações e cooperação para um futuro comum compartilhado, que é como o governo chinês ele define, né, o objetivo da China, de todos estarem inseridos nessa aldeia global, a China ela tem procurado aí aumentar essas compras, essa exportação dos produtos brasileiros, né? Só no primeiro trimestre aí de 2020, a carne bovina, né, aumentou em 125% e a carne suína, né, em 274%. Esse foi o volume de aumento das exportações para a China. E estamos aproveitando o momento, né, do Brasil, dessa guerra comercial, a primeira fase da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Porque, basicamente, nesse acordo que foi estabelecido entre China e Estados Unidos, nós temos aí um valor correspondente a 40%. Então, 40% de todo o acordo comercial entre China e Estados Unidos se refere à área agrícola. Então, a gente está aproveitando ainda esse espaço, né, só para fins de noção sobre a importância da exportação de commodities lá para a China. No ano passado, a China foi responsável pela compra do total das exportações de 80% da soja brasileira. Então, são várias oportunidades no agronegócio que nós temos, e temos aí altos investimentos também em tecnologia. Mas eu acho que o importante que é bom salientar ao empresariado é que todo mundo está se reinventando aí. A gente precisa aí verificar quais são as oportunidades sobre o ponto de vista de interesse nacional e não sobre o ponto de vista ideológico. E eu acho que é isso que nós temos um papel muito relevante no mercado brasileiro e no mercado chinês, né, tanto o Lead China como o IBRA China,
de apresentar e aproximar o empresariado dessas oportunidades de negócio. Perfeito. Zé, você falou uma expressão importante, crescimento da pauta. A nossa pauta ainda muito concentrada em minério, soja, petróleo, celulose, como você comentou, 80%. Esse crescimento ele está indo para onde? Ele está indo para quais setores e em qual direção nessa relação do Brasil-China? Então, do que você tem visto de novos negócios? Você acompanha grandes transações, grandes empresas investindo aqui e também na direção contrária. Esse crescimento da pauta está indo para onde? Porque acho que esse talvez seja um dos grandes pontos, porque commodity é muito concentrado em grandes empresas, grandes compradores, contratos talvez de mais longo prazo. O que os empresários brasileiros podem olhar, esperar ou poder se planejar como novas oportunidades? Olha aí, eu acredito que está havendo na sociedade, né, no mundo como um todo, não só na sociedade brasileira, a transformação digital. Né? Então, nós temos acompanhado, eu acho que você é o profissional hoje mais gabaritado, né, e habilitado para falar sobre essa digitalização da sociedade, né, com o crescimento do comércio eletrônico, né, o e-commerce. Então, os brasileiros têm se reinventado em relação ao comércio digital, têm se inspirado, inclusive, né, nas plataformas digitais na China, tanto que hoje o brasileiro está acompanhando muito essa questão do live streaming, né, que é essa venda online ali, a pessoa, né, seja um líder, né, de mercado reconhecido, famoso, né, o Key Opinion Leader, ou um consumidor comum, né, fazer a divulgação, por exemplo, de uma caneta, né, e isso é feito online, né, ao vivo. E isso tem crescido muito, eu acho que o brasileiro tem acompanhado e tentado transformar o seu negócio. Eu acho interessante comentar que, nesse mês de junho passado, o embaixador, o Yang Amin, ele teve um debate muito interessante sobre as questões das oportunidades que a China tem oferecido em relação ao Brasil, porque o Brasil e China são países com economias complementares, né? São interdependentes e é uma relação ganha-ganha, né? Não tem um histórico de guerra. Então, isso acaba, trazendo oportunidades, especialmente nessa faceta tecnológica. O embaixador, ele mencionou nesses últimos debates que ele tem aí apresentado, participado em diversas lives, sobre essas oportunidades na manufatura digital e, além disso, comércio eletrônico e infraestrutura, né? Ele tem batido muito nessa tecla. A China, inclusive, é um parceiro muito importante para o Brasil para desafogar a infraestrutura brasileira, porque nós temos um gargalo, né? Nós temos um gargalo em relação à logística. A nossa produção tem aumentado consideravelmente. Eu não vou voltar aí a falar do agronegócio, mas eu acho importante passar 3 dados importantes sobre isso. Que a China ela é responsável por 20% de toda a população mundial, e ela tem apenas 7% da terra agriculturável do mundo. E já tem estudos dizendo que ela vai comprar até 2030, né, produtos do Brasil, num crescimento de 11% a 13% por ano, até 2030. Então, continua sendo uma oportunidade para o Brasil, né? E o Brasil tem aumentado essa produtividade. De 2000 a 2020, o Brasil aumentou em 76 vezes a produtividade no campo, né? Na área rural. Então, nós temos aí um crescimento da produção, mas o não acompanhamento da logística. E acho que a China pode ajudar bastante a gente. E é por isso que eu digo que nós temos que olhar sobre o interesse nacional e não o interesse ideológico, a questão da política estabelecida pelo presidente Xi Jinping em 2013, do Cinturão em Rota, o Belt and Road Initiative, né, que é um modelo, né, de influência econômica, né, mas principalmente de passar também, além disso, essa infraestrutura, essa experiência em infraestrutura para o Brasil. Estava se discutindo, não sei se vocês se recordam, a construção de um projeto da ferrovia bioceânica, né? Ou seja, conseguir escoar através da malha ferroviária, escoar os produtos do Brasil pelo Oceano Pacífico, né? Desembocando aí no Peru.
um projeto de 10 bilhões de dólares. Claro, tem muitos desafios pela frente, né, desafios políticos, ambientais, por conta do EIA-RIMA, né, as restrições aqui no Brasil, mas isso diminuiria em 2 semanas o tempo de entrega dos produtos brasileiros na China, fazendo com que, inclusive, nos tornássemos mais competitivos em carne, em minério de ferro, por exemplo, do que com os produtos australianos, né? Porque a Austrália, ela ganha a competitividade no Brasil, não pela qualidade, mas pelo tempo de logística. Então, eu acho que seria interessante aí o empresariado acompanhar de perto essa política de cinturão em rota, e essa política, ela não é só delimitada à infraestrutura, mas também, além da infraestrutura, a política do cinturão em rota, ela tem um viés de saúde, né, por conta da pandemia. Então, já está se discutindo o cinturão em rota na área, no setor de saúde, e também o terceiro pilar do cinturão em rota é o cinturão em rota na área digital. Ou seja, é uma política de estabelecimento aí de telecomunicação 5G, de comércio eletrônico, o e-commerce, e, além disso, as cidades inteligentes. Legal, Zé, obrigado. Deixa eu aproveitar e perguntar para o Thomas também nessa parte dessa diversificação da pauta, sobre o que você comentou da exportação, ou da ida, na verdade, do Olodum para lá, então que seria talvez a inserção da pauta cultural nessa relação. Conta um pouquinho além disso, o que você consegue enxergar desse tipo de conteúdo. Obrigado. Eu acho que tem muita pauta aí boa para o Brasil. 3 semanas atrás, eu estava, em nome da Coordenação Nacional das Relações Brasil-China, numa reunião com o ministro Tarcísio, junto com o deputado federal Ivair, e o ministro Tarcísio tem um plano pró-Brasil, Zé. É um plano de logística. Ele quer ligar ponta a ponta do Brasil, onde tem onde o agro sai. Ele quer chegar na parte litorânea, ele quer fazer o ferrogrão, ele tem possibilidades aí, oportunidades para, não só empresas chinesas, eu diria que empresas brasileiras, estrangeiras como um todo, em relação às concessões, seja concessões de aeroportos, seja concessões de rodovias e logística no agrobusiness. Então, o que eu vejo que está acontecendo com o Brasil e já está iniciando na Casa Legislativa, o Banco do BRICS. O Banco do BRICS foi recentemente aprovado pelo Senado. É o projeto 657 de 2019. É para ser um banco dos BRICS para trazer aporte financeiro para investimentos de infraestrutura no Brasil. Isso começou na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, e o Senado agora recentemente aprovou. Como é um decreto e não precisa de sanção presidencial, porque é com base no artigo 49 da Constituição Federal, ele já está, não precisa de ser promulgado, então ele já está começando a valer, né? E a gente sabe que o Brasil tem muitas oportunidades na infraestrutura. Paralelo a isso, a gente tem outras empresas, outros bancos chineses aqui no Brasil, como o novo banco do XMG. Vamos supor que alguém que queira entrar e comprar empilhadeiras, comprar maquinários aí para o agrobusiness, a pessoa pode comprar um maquinário e ser financiado por este banco. Então, te ajuda na parte financeira e, ao mesmo tempo, o empresário do agro consegue comprar equipamentos novos. Eu acho que essa tecnologia chinesa vai poder ajudar muito o agro do Brasil. E fora todos esses novos bancos, e inclusive eu recebi uma informação ontem, muito interessante, de um novo banco chinês de infraestrutura, projeto Decreto Legislativo PDC 1158 de 2018, Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, e com sede em Pequim, e esse banco aqui, que foi aprovado
esses dias agora pela Câmara dos Deputados, ele tem também tem foco em projetos de infraestrutura, desenvolvimento sustentável nas áreas de energia, transporte, telecomunicações, saneamento, que agora é a pauta do Brasil, saneamento básico, proteção ambiental, desenvolvimento urbano e logístico. Então, assim, o Brasil está seguindo a passos, eu diria que nessa pandemia foi difícil o legislativo trabalhar, né? Eles trabalharam por videoconferência, só que está dando uma resposta ainda, né? É lógico que a gente tem do outro lado do mundo a China, que saiu com uma lei nova de investimentos chineses. Quer dizer, todo o dinheiro agora, empresas estrangeiras que querem investir na China, a China está ajudando também essas empresas estrangeiras. E aqui eu vou destacar algumas coisas que merece atenção. Essa lei da China vai fazer com que a proteção do investimento, ou seja, o Estado chinês, vai respeitar os investimentos estrangeiros, né? Eles vão dar maior facilidade de remessas de fundos para dentro e fora do país, ou seja, vai correr mais fácil o dinheiro dentro da China, e vão fortalecer os direitos de propriedade intelectual e também medidas contra transferências forçadas de tecnologia e também compartilhamento de segredos comerciais. Então, a China também não veio para brincar, hein? A gente está lidando aí com, provavelmente, Zé, a maior potência econômica mundial. Se for pegar pelo índice de PPP, paridade de poder de compra, a China já é o primeiro país do mundo. Então, eu acho que para o empresariado brasileiro entender os mecanismos e ter mais oportunidade com a China, e a China vê que a compra de produtos primários, agrícolas, com o Brasil é o celeiro desses produtos, eu acho que produtos agregados brasileiros, um café gourmet, o que eu tinha falado do melão congelado, charque, porque chinês adora comer o charque, só que ninguém sabe disso. A soja o chinês consome de manhã, de tarde e de noite. Então, se tiver produtos agregados, e aí tem que olhar para o nosso reduto brasileiro, que é fortalecer o mercado interno, fortalecer a produção industrial, eu acho que vai cada vez mais, e fortalecer a propriedade intelectual. Por isso que no último webinar a gente estava falando do protocolo de Madrid, de você patentear o seu produto, registrar o seu produto aqui, para quando chegar na China, você ter a sua proteção legal da sua marca. Isso é fundamental que eu vejo para o cenário atual e mundial pós-pandemia. Legal, Thomas. Deixa eu aproveitar e perguntar. Você comentou dessas commodities, melão congelado, enfim. E os alimentos processados com relação a isso, né? A gente está falando mais da matéria-prima, e que ainda é o nosso foco, mas quando a gente pensa em poder desenvolver novos produtos, que no final das contas a grande competição agora dos alimentos na China são pelos alimentos com marca, alimentos que têm história, alimentos que têm características. Uma das coisas que eu fico mais impressionado é a quantidade de chocolates suíços que tem lá. Cada vez que você vai no supermercado, talvez tenha mais do que qualquer lugar do mundo. Fala um pouquinho mais desse aspecto, que eu acho que isso torna mais tangível, palpável para a maior parte dos pequenos ou médios empresários. Apesar de no Brasil não termos marcas internacionais, talvez possa se desenvolver esse tipo de oportunidade, Thomas. Sim, eu acho que o importante hoje, e que nem eu falei com a prefeita de Shenzhen o ano passado, retrasado, que esteve no Brasil, ela adorou os produtos brasileiros, né? Ela falou assim, mas, sabe, tinha que ter um storytelling. Qual que é o storytelling desse café? Qual que é da fazenda que está saindo o café? Qual que é a história da família, o conceito do café brasileiro? Porque lá não se chega o café brasileiro, gourmet. Então, assim, eu acho que o que a gente pode aprimorar dentro do Brasil é fazer um trabalho de marketing dos produtos brasileiros para chegar em mídias, Zé, me corrija,
nas mídias chinesas. Eu acho que a gente não tem ainda um storytelling dos produtos brasileiros para o mercado chinês. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que agora, com a entrada, a gente tem a CGTN aqui no Brasil, a gente tem várias TVs chinesas aqui, Xinhua já está no Rio de Janeiro, a gente consegue conversar, fazer pautas positivas do Brasil. Eu tive na China o ano passado e com um amigo, conversando com um amigo, falou: o que você sabe do Brasil? Eu li lá uma revista, como é que é? O Zé Carioca. Ele só tinha essa noção do Zé Carioca, Oin. Uma outra coisa que ele tinha noção, eu acho que foi a da novela Escrava Isaura. Mas, assim, fora todos essa produção cultural brasileira, eles não têm noção do que o Brasil pode produzir. Eu acho que o Brasil tem muito a contribuir comercialmente com os produtos que existem aqui para a China, só que precisa de um storytelling, de uma narrativa, de uma roupagem no produto. Falta também um marketing pessoal. Quem seria o propaganda, a pessoa que pode fazer essa propaganda para a China? Né? É o Ronaldinho Gaúcho? Sabe? Quem que seria a pessoa para mostrar para a China que é um produto que tem aquela qualidade boa do produto? Então, fica aí essas dicas. Eu acho que isso daí tem que amadurecer. Eu acho que o Brasil tem muito para crescer e os brasileiros são criativos. E eu acho que a China, que nem o Zé falou, é uma economia complementar. Então, a tendência é crescer cada vez mais. Legal, deixa eu só comentar uma coisa. Oi, desculpa, pode falar, Zé. Eu acho legal isso que o Thomas falou, porque é um ponto de vista de mudança de perspectiva, né? Eu acho que a nossa função, né, um dos nossos papéis aqui, é desconstruir essa imagem que nós temos da China, né? Os preconceitos, as preconcepções, né? E entender que nós somos, ainda que o Brasil tenha sido o primeiro país na América Latina a atingir a cifra de 100 bilhões de dólares de comércio com a China, nós somos um país que fica na ponta do mundo, né? Se olharmos o mapa na perspectiva do chinês, nós estamos no cantinho do lado direito, né? Eu peguei uns dados interessantes aqui, falando sobre essa relação China-Brasil e Brasil-China de janeiro a abril de 2020. A China, ela importa do Brasil apenas 3,7% do total do mundo, do que ela importa do mundo. E a China exporta para o Brasil apenas 1,4% do total do que ela exporta para o mundo. E a China, ela importa da Ásia 55,5% do seu total. E a China exporta para a Ásia 50,8%, ou seja, nós realmente ainda estamos começando, nós estamos ainda num caminho inicial aí dessa aproximação com o mercado chinês. Um mercado, como vocês mesmos falaram, de diversas oportunidades, um mercado consumidor aí, não há um número certo, exato, sobre o tamanho da classe média chinesa, mas estima-se que a classe média chinesa esteja aí mais ou menos por volta de 400 milhões de pessoas. Ávidos, como você falou, por comer o chocolate suíço, né? Por comer aí o salmão chileno, né? Nós temos vários produtos aqui no Brasil que podem ser, inclusive, objeto aí de apreciação pelo gosto, né, do consumidor chinês. E eu acho que é isso que é interessante, é entender como está sendo essa evolução, né? Porque a China, ela leva o Brasil numa relação muito pragmática, né? A China, ela vê o Brasil como um investimento a longo prazo. Estávamos indo muito bem, inclusive, né, com a visita lá do Mourão e da ministra Tereza Cristina no ano passado, né, em maio para junho, quando eles visitaram a feira da Cial. Depois o próprio presidente Bolsonaro foi à China no final de outubro e estava já se debatendo, inclusive, sobre essa aproximação mais intensa, não só sobre o ponto de vista de agricultura, mas sobre o ponto de vista também de ciência, de tecnologia, inovação.
olha que se analisarmos as políticas que a China tem feito, né, sobre o cinturão em rota, ou o antigo a Rota da Seda, ou também se analisarmos o Made in China 2025, né, uma política de alta tecnologia, né, que é um objetivo da China de produzir valores, né, componentes de alto valor agregado dentro do território chinês. Então, a China ela quer produzir até 2020 40% de todo o produto de alto valor agregado, né, e até 2025 70%. Eu estou falando de trem-bala, por exemplo, né, uma malha ferroviária aí de 100 mil quilômetros, né, e 30 mil quilômetros de trem-bala. Será que o Brasil, nesse contato, né, entre os governos, será que não haveria uma possibilidade de maior aproximação e maior benefício do Brasil em relação a essas tecnologias? Se analisarmos, por exemplo, a COSBAN, que é a Comissão Sino-Brasileira de Concertação e Cooperação, que é um mecanismo de diálogo político entre Brasil e China, nós poderíamos aproveitar que será lançado em 2021 um plano decenal, né? Na verdade, o segundo plano decenal Brasil-China. O primeiro foi de 2012 a 2020. O segundo plano decenal vai ser de 2021 a 2030. A gente poderia definir quais projetos-chave, quais setores prioritários da nossa economia poderiam se beneficiar dessa aproximação com a China. E olha esse mundo de tecnologia, olha essas políticas de inovação que a China está estabelecendo, um país que investe 2% do seu PIB em inovação. Quanto a gente não poderia se beneficiar de toda essa aproximação com o povo chinês? E vale lembrar, a China está passando por um processo de transformação muito rápido. A China, o Partido Comunista Chinês, ele comemora 100 anos agora em 2021, e em 2049, a China completa 100 anos da fundação do seu país, né, da República Popular da China. Então, acho que a gente tem que aproveitar essas sinergias, essas possibilidades que o país asiático nos oferece, para que tenhamos aí uma melhoria das nossas condições aqui de vida. Legal, deixa eu pegar o gancho do que o Thomas falou de quem é a pessoa, a personalidade. Aí só entre parênteses, eu sigo o nosso jogador Hulk, jogador de futebol Hulk no Instagram, e ele tem mostrado bastante um açaí, uma marca brasileira de açaí lá na China. Pena que ele vai voltar para o Palmeiras, né? Mas ele é um dos caras que pode fazer essa promoção. Brincadeiras à parte, já aproveitando, Zé, você está falando e você vai muito para eventos, feiras, conta um pouquinho dessa nova fase, dessas feiras virtuais que estão acontecendo também, e depois eu vou pedir para o Thomas falar um pouco disso, porque é as formas que estão acontecendo, do mesmo jeito que estamos substituindo os eventos, as palestras, do jeito que a gente está aqui numa live, as feiras onde as pessoas vão para fazer as compras, conhecer os produtos, também estão sendo substituídos. Zé, fala um pouquinho sobre essas mudanças e também eu queria ouvir um pouco do Thomas, que eu sei que ele tem parcerias com algumas grandes organizadoras disso, para entender um pouco como que a gente se situa nesse momento, quem quer, inclusive, a gente tem perguntas da audiência falando sobre comprar produtos chineses, então, sem as feiras, sem poder ir para lá, como que a gente faz? Eu acho que é um tópico bem interessante que você tocou, Olim, porque muitos brasileiros hoje têm se aproximado da China não só através do comércio eletrônico, né, do AliExpress, por exemplo, importando diversos produtos dos mais variados possíveis, mas os brasileiros participam vividamente aí das feiras, principalmente aí a CIAL, né, que é a feira de agricultura, né, mas também a Canton Fair e a China International Import Expo, né, que é a CIE. A Canton Fair, ela já foi realizada 126 vezes, né? Essa última Canton Fair não foi realizada fisicamente, né? Só para aqueles que ainda não participaram ou não conhecem, a Canton Fair ela é dividida em 2 semestres, né? O primeiro semestre é uma feira trifásica, né, com diversos segmentos em diversas fases, ou seja, a primeira fase, né, dando um exemplo aqui, é o setor de cosmético, o setor de infraestrutura, né, de mercado para construção civil, e o mercado odontológico, por exemplo. A segunda fase relacionada a comida e brinquedos, a última fase
têxtil e relógios, né? Então, você tem um sistema de 3 fases no primeiro semestre e 3 fases no segundo. Nesse ano, a feira ela foi realizada em junho de uma forma online, de uma forma eletrônica. Uma forma absolutamente distinta do que é a feira de Cantão, né, ou a feira de Guangzhou. Aqueles que já participaram sabem a dificuldade que é se você não elaborar um estudo antes de você participar, porque são vários centros, vários booths, são várias áreas de prospecção. Então, é interessante aquele que participa, né, tanto da feira física, que não aconteceu, infelizmente, aí nesse primeiro semestre, como da feira online, é fazer um estudo, né, de quais setores você procura, quais são os potenciais parceiros, né, para que você importe esses produtos chineses. E, por fim, no segundo semestre, acontece a Feira Internacional de Importação Chinesa, ou seja, é a feira em que a China compra produtos do mundo, né? A CIIE, né? CIIE. Essa feira ela acontece em novembro, a primeira foi realizada em 2018, inclusive eu tive a oportunidade de participar, depois aconteceu também em novembro de 2019, esse ano ainda não está definido se essa feira será realizada de forma presencial ou numa forma online. Mas é uma ótima oportunidade para aqueles brasileiros que querem divulgar seus produtos para o ávido mercado de 1,4 bilhão de consumidores, os seus produtos nos estandes, né, na feira CIE. Essas são, acredito, as feiras principais. Mas, só para concluir aqui, eu acho importante apresentar ao empresário brasileiro a agenda, né, de feiras que a China tem, porque na China você tem evento todo dia, você tem feira todo dia, 365 dias. É interessante você analisar qual é o segmento que você procura, né, e esse segmento certamente terá uma feira específica que você vai poder participar agora nessa fase por conta da pandemia, de modo virtual, né, na maneira online. Perfeito. Acho que a gente está caminhando mais ou menos para o final já também. Como eu falei, já são quase 2 horas da tarde aqui. Thomas, eu queria ouvir um pouco também da sua percepção, da sua experiência agora com essas feiras e também para que você deixe um recado final para quem está nos assistindo e os seus contatos também. E aí depois vou pedir para o Zé Ricardo também fazer esse encerramento. Obrigado, In. Eu acho que, falando de feiras internacionais, Zé, e assim, o que a China quer? Aumentar esse PIB. O PIB é de serviços e produtos. O presidente Xi quer isso de qualquer forma, ele vê que é o comércio, é o multilateralismo. Quando o ano passado, ele foi para Macau, saiu do Brasil, depois dos BRICS, e foi para Macau, ele fez isso à toa ainda. Ele falou o seguinte lá em Macau: a gente vai promover o comércio multilateral, e aqui em Macau, como já se tem aquela base da língua portuguesa, aqui vai ser o lugar onde a gente vai estreitar o relacionamento com os países que falam a língua portuguesa, incluindo o Brasil. Então, quem tiver olhando as oportunidades, nós brasileiros, vamos ficar atentos às feiras que tiverem em Macau. Macau vai ser um polo agora atrativo, diria que é um país de 2 sistemas, é um lugar que a China quer também beneficiar, até para demonstrar a colaboração entre China e Macau, mostrando isso para Hong Kong, Zé. Então, isso vai ser uma porta de entrada para empresas brasileiras que quiserem vender ativos também. Bom, fora essas feiras em Macau, tem uma feira aqui que a gente já tem participado, ajudado muito, é a feira China Home Life, China Machinex Brasil. Ele está vindo para a 7ª edição agora, 8ª agora esse ano. E ele está vindo offline, online. Vai ser agora um online, a gente vai conseguir, eu vou soltar isso no nosso canal do Ibrachina, mas aí os empresários brasileiros que tiverem interesse, tem mais de 1.000 importadores com selo, mais ou menos o selo ISO 9001 do governo,
quem tiver interessado em diversos produtos vai ter lá um sistema de comunicação com os importadores, e acho que até setembro, outubro vai vir essa feira fisicamente para o Brasil. Então, assim, a gente está estudando essa possibilidade, mas é importante, quem quiser conhecer os produtos chineses, produtos de empresas já com essa qualificação via governo, é subsidiado pelo governo chinês, já é um processo que o Zé falou do One Belt, One Road, também faz parte dessa rota aí, que eles entendem que o Brasil também é um mercado muito grande, de 200 milhões a população, mercado consumidor muito forte, então eles enxergam o Brasil também como um grande parceiro nessas feiras internacionais. E só para finalizar, nessa pandemia, eu recebi um contato de uma empresa brasileira de serviços odontológicos que já estava sediado na China e não estava conseguindo ir para a China em virtude da pandemia. Ou seja, eu acho que tem espaço para serviços na China. Então, esses serviços odontológicos, inclusive de um dentista aqui, ele queria voltar para a China, mesmo nessa pandemia, porque ele tem a empresa dele lá, estava tudo funcionando. E assim, foi até pelo comitê de crise para tentar viabilizar a ida dos brasileiros para a China. Então, eu acho que daqui para frente o que vai intensificar são os produtos e os serviços, porque é o que o presidente Xi quer, né, aumentar o PIB. E eu deixo aqui os meus contatos e agradecer a Marina, o Inovabra, o Zé Ricardo, você pessoalmente, você é um amigo também, o nosso grupo da Colônia Oriental. E eu vou deixar o meu contato aqui, thomas@ibrachina.com.br. E eu fico à disposição de todos para perguntas. Pode seguir também nossos canais de redes sociais e a gente vai estar divulgando essa feira online e posteriormente presencial aqui no Brasil do China Home Life, China Machinex. Obrigado, Thomas. Zé, você quer deixar uma consideração final e os seus contatos também? A gente tem algumas perguntas aqui, a gente acha que pelo tempo não vamos conseguir tirar, mas certamente as pessoas vão querer procurar vocês, Zé Ricardo, Thomas e a própria Marina também. Depois já quero deixar um agradecimento por essa toda a organização. E deixa o contato para a gente, Zé. Bom, obrigado a todos, né? Primeiro a Inovabra aí pela oportunidade de sediar esse evento, ao China Innovation aí pela essa luz inspiradora aí como moderador, o Win, a Marina do Rethink Business, ao Thomas também por ter tido a gentileza aí de compartilhar as informações, trocar experiências comigo aqui. É duro, né, Win? Porque a gente tem 1 hora, né? É muito rápido, é literalmente uma salada mista, né? A gente tenta pegar um pouquinho de cada informação aí para passar o maior número de informações adequadas para o público, mas eu gostaria apenas de deixar o meu recado sobre a importância de se acompanhar atentamente aí a toda esse contato e essa aproximação do Brasil com a China. É uma aproximação irreversível, né? Uma aproximação de longo prazo, uma relação que só vai se intensificar com o decorrer do tempo, independentemente da ideologia de cada participante aqui hoje. É um país que pretende aumentar as suas relações, seus fluxos políticos, econômicos, sociais com o Brasil, e aqueles que desejam aí saber um pouquinho mais, se eu puder esclarecer algum assunto, vocês podem aí mandar um e-mail no josé.ricardo@leadchina.org e nos seguir nas redes sociais, né, no Lead China Oficial, no Instagram, ou josericardo.80, né, eu não preciso nem falar que eu estou com 40 anos já, mas esses são os recados finais e agradecer aí pela gentileza, o carinho, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Imagina, Zé Ricardo, Thomas, novamente obrigado pela presença de vocês, acho que foi bem enriquecedor, como você acabou de comentar, Zé, o nosso tempo é escasso, mas eu já queria deixar um compromisso público, pelo menos do meu lado, e convidá-los, e convidar toda a comunidade Brasil-China para a gente fazer talvez um grande evento, que a gente tenha mais tempo, mais pessoas envolvidas. A gente vem fazendo essas lives
dentro de uma janela de tempo muito limitada, então, de repente, a gente pode fazer com mais calma, com mais tempo, mais pessoas, diferentes visões, opiniões, até contrapondo, falando, nada disso que vocês estão falando está certo, é isso, enfim. Acho que esse contraponto é importante até para as pessoas também ter uma visão mais completa do que vem acontecendo. Então, já queria deixar também publicamente um convite, na verdade, é um convite, assim, não é nada planejado, Zé. Até por ouvir você agora, falando, não tem tempo, falei, então vamos pegar tempo e vamos organizar, ok? Então, também quero agradecer a todo mundo, novamente a Marina, ao Inovabra por apoiar toda essa iniciativa. Eles vêm fazendo uma série de lives e aqui deram espaço para a gente também conversar um pouco com o público. Os nossos super convidados de hoje deixaram seus contatos, fiquem à vontade para falar com eles. O meu contato, eu também estou à disposição em Enchier, da Innovation, nas redes sociais, principalmente LinkedIn, que é o mais fácil, mas se vocês quiserem me procurar no TikTok, também tenho lá, tem vídeos, não tenho vídeo de dancinha, mas enfim, todas as redes sociais, WeChat, e a Rethink Business também tem a presença no LinkedIn, nas redes sociais, então fiquem à vontade para nos procurar. De novo, agradecendo mais uma vez a todo mundo e a audiência de vocês, e até uma próxima oportunidade, que espero que seja essa que eu propus para vocês, ok? Bom dia a todos e até mais.